E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fábio. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma função orgânica chamada hidrocarboneto. Além disso, nós vamos ver suas aplicações e a sua obtenção. Bom, a química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Um desses compostos são os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles são compostos que possuem na sua estrutura apenas carbono e hidrogênio, tá? Formado apenas por esses dois elementos químicos. A sua principal fonte, uma das principais fontes, é o petróleo, tá? Então o petróleo, como que o petróleo ele foi formado aí na natureza? Ele é um processo químico, uma reação química que leva milhões de anos para ocorrer. Por que todo esse tempo? Além de você ter essa reação muito lenta, você precisa ter algumas condições para a formação do petróleo, como alta pressão e ausência de ar. Então, normalmente, as minas de petróleo elas são localizadas a muitos quilômetros abaixo da terra, para formar essa grande pressão e também não ter ar ali dissolvido nesse ambiente. E assim forma o petróleo, um processo há milhões de anos, através de restos de plantas, vegetais, animais, matéria orgânica que foi então decomposta aí. Bom, os hidrocarbonetos eles são de grande importância para a gente no nosso dia a dia, principalmente na utilização dos combustíveis, né? Por exemplo, o petróleo, como que a gente consegue obter os hidrocarbonetos que são presentes no petróleo? Como eu falei para vocês, o petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos e essa mistura ela tem que ser separada. Quem faz essa separação dessa mistura é a refinaria. A refinaria faz um processo que nós chamamos de destilação fracionada, onde você vai ter então ali na refinaria a separação dos derivados pela diferença entre os pontos de ebulição. Como é feito esse processo? O petróleo então ele vai canalizado e entra numa torre que nós chamamos torre de destilação. Tem aproximadamente uns 30 metros de altura presente na refinaria do petróleo. Quando o petróleo entra no forno, ele é aquecido a 400 graus. Nesse aquecimento começa a formar os vapores. Esses vapores, eles tendem a subir e passando por estágios de temperaturas diferentes, passando por 350 graus, 300 graus, 200, 100 e o último estágio que é 20 graus. Como cada derivado possui um ponto de ebulição diferente, vai ocorrer a condensação, ou seja, a liquefação desses vapores em estágios diferentes. Por exemplo, se os vapores chegarem a 350 graus e formar um líquido, a liquefação, nós temos ali a formação da graxa. Se os vapores chegarem a 300 graus e começarem a formar os líquidos, nós temos aí então a formação do óleo diesel. Se os vapores chegarem a 200 e fazer a liquefação, nós temos o querosene. A 150, a gasolina. E se os vapores chegarem a 20 graus e fazer ali a liquefação, é a formação do gás, a 20 graus. Então, esse é um processo baseado nos pontos de ebulição dos derivados, tá? Cada derivado ele vai vaporizar numa temperatura específica e nós temos então a separação através da destilação fracionada. Nós estamos então fracionando os derivados do petróleo nessa torre de destilação. Existe também um processo que é feito na refinaria chamado de craqueamento catalítico, principalmente para a obtenção de maior quantidade de gasolina. Normalmente, a quantidade de óleo diesel não é tão utilizada no dia a dia quanto a quantidade de gasolina. Então, a demanda por gasolina ela é maior do que a demanda por óleo diesel. Qual é esse processo, então, que permite você obter mais gasolina? É um processo que nós chamamos de craqueamento catalítico. Nada mais é do que pegar essa sobra de óleo, né, e aí transformar essa sobra de óleo diesel em gasolina. Como a molécula do óleo diesel é o dobro da molécula de gasolina, aproximadamente 16 carbonos para óleo diesel e 8 para gasolina, é feita essa quebra da molécula. Então, nós temos um aquecimento a 500 graus, e aí ocorre a quebra da molécula do óleo diesel, uma molécula dando origem a duas moléculas de gasolina, tá? Então, o craqueamento, na verdade, ele é diferente da destilação. Na destilação, nós só temos a separação dos derivados. No craqueamento, nós temos a quebra, sim, da molécula. E aí a formação, então, de outras substâncias.
ele é um processo para você ter então um maior ganho de gasolina, já que a gasolina ela é muito mais utilizada aí do que o óleo diesel pelos carros. É isso aí, pessoal. Então hoje a gente vai focar apenas nesse processo dos hidrocarbonetos, na separação, e aí vamos dando continuidade ao ramo da química orgânica nas outras aulas. Espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando o material. Um abraço.